Espiritualidade, que é o assunto dessa aula nossa, ela tem a ver com a prática e a vivência da fé. Tem vários termos, inclusive, que são confundidos com a espiritualidade. Por exemplo, devoção, religiosidade. Normalmente as pessoas confundem religiosidade com espiritualidade. Confundem devoção, ou seja, as práticas devocionais realizadas por meio da oração, do jejum, da leitura devocional da Bíblia, com a espiritualidade em si. Essas coisas estão dentro do campo da espiritualidade, mas não são a espiritualidade necessariamente. A religiosidade, ela é a crença, a observância de regras, a prática de rituais, de culto, mas também tem a ver com a espiritualidade, mas não é a espiritualidade propriamente dita. A espiritualidade é algo muito mais amplo que abarca tudo isso. Ela tem a ver com a vivência com Deus e tudo aquilo que fazemos na nossa vida, na realidade de um modo geral, mas a partir da orientação de Deus e na medida que nós procuramos fazer a vontade de Deus nesta realidade. Na atualidade a gente já vem discutindo sobre a possibilidade de uma espiritualidade integral que abarca os vários aspectos da nossa vida no mundo, na cultura, na sociedade, no âmbito das relações, como é que vivemos a espiritualidade no âmbito dos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, sociais, ou com a própria natureza, como é que vivemos uma espiritualidade mais ecológica, preocupada com a criação, preocupada com as obras de Deus no mundo e em preservá-las e ao mesmo tempo nos relacionar com elas de uma forma mais amigável e sustentável. Bom, nós podemos desenvolver a espiritualidade porque somos seres espirituais. Isso é próprio de nós. Nós tanto somos matéria, carne, quanto somos também seres espirituais. A espiritualidade traz consigo a temática da pneumatologia, do Espírito Santo, né? Então, nós podemos viver a relação com o Espírito Santo porque somos também seres espirituais. Aliás, muitos afirmam que os latino-americanos, os africanos, são povos muito afeitos à espiritualidade, porque são povos que são religiosos por si só e sensíveis à experiência espiritual. A espiritualidade tem a ver então com essa relação com o Espírito de Deus, com o Ruá, né, que é no Antigo Testamento, no hebraico, que significa alento, força, vento, e que foi traduzido então pela Igreja como o Espírito Santo, referindo-se ao Espírito Santo. Para nós desenvolvermos uma espiritualidade integral, nós temos que olhar então como é que esse Espírito Santo atua no mundo, a fim de que possamos corresponder às obras dele no mundo. A espiritualidade não se dá no âmbito do ambiente interno, onde você está lá só fazendo orações. Ela se realiza na realidade nas 24 horas do nosso dia, 7 dias por semana e todos os dias do ano. E tem a ver com essa participação nas obras do Espírito Santo neste mundo. Eu me relaciono com ele e nessa relação eu compactuo com aquilo que ele faz no sentido de preservar a vida, de sustentar a vida nesse mundo, fazer com que a vida aconteça de verdade, promovendo a salvação, né, promovendo o conhecimento e o reconhecimento de Jesus Cristo e, como consequência disso, a salvação em Cristo pela obra que ele realizou. É o Espírito Santo quem desperta isso em mim, quem desperta isso na gente. Esse interesse por conhecer a obra de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a igreja evangeliza, quando a igreja chama outros ao conhecimento de Deus, ela está, de certa forma, vivenciando a sua espiritualidade. Mas quando ela cuida de uma outra pessoa também, quando ela cuida da comunidade,
procurando fazer com que a vida aconteça de modo saudável naquela comunidade, ou na vida daquela família, ou daquela pessoa. Essa igreja ou essa pessoa também está praticando e realizando a sua espiritualidade. Quando a igreja, em uma só voz, ela denuncia o mal que se tem cometido contra o meio ambiente e procura defender a criação de Deus, aquilo que Deus criou e gostou. Quando ela cuida do meio ambiente no seu entorno, no entorno do seu templo, ela também está praticando a espiritualidade, porque ela está buscando realizar a vontade do Criador no mundo e correspondendo à ação do Espírito de vitalizar e de manter vivas as coisas criadas. Espiritualidade é um assunto muito mais amplo do que a gente imagina. Como eu disse no início, ele não está relacionado, é um assunto que não está relacionado somente à quantidade de tempo que a gente ora, a quantidade de jejuns que se faz ao mês, mas em como realizamos a vontade de Deus no mundo, em como vivenciamos as obras do Espírito neste mundo, em como correspondemos a ela e de modo prazeroso também, como conduzimos a nossa vida preocupados de que a nossa vida seja, de certa forma, um reflexo do agir de Deus nesse mundo e da vontade de Deus sendo manifesta. Obviamente que inclui também a oração, inclui também o jejum, inclui o culto, inclui a comunhão, a coinonia da igreja, inclui tudo isso, uma espiritualidade mais abrangente, quando se pensa a espiritualidade de modo abrangente. Mas são esses assuntos que envolvem, é por aí que a gente tem que discutir, pensar, e nos âmbitos então da igreja temos que promover esse tipo não só de conhecimento, mas de reflexão sobre o que seria a verdadeira espiritualidade no culto, na escola, entre os jovens, das crianças, das mulheres. É uma discussão a se fazer e que tem que ser realmente realizada no âmbito da igreja, a fim de que as pessoas sejam orientadas para uma prática saudável e correta da espiritualidade cristã.